Quando o meu marido despedaça o meu coração. Lembra que eu falei com vocês sobre que vocês aprenderam sobre serem filhas? Quinta-feira vocês aprenderam sobre ser filhas, vocês aprenderam herdeiras e hoje vocês vão sair daqui como servas. Amém? Eu sei que já tem muitas servas aqui, mas vocês vão sair ainda mais servas. Amém? Em nome de Jesus. Então, contando rapidamente aqui a nossa história. Nos casamos aos 24 anos e o Marcos, ele trazia com ele o vício da pornografia e da masturbação e eu não sabia. Eu só sabia que ele era muito diferente. Eu só sabia que o Marcos, ele tinha uma ira dentro dele que não parava. Ele era um homem que trazia uma ira. E ele era muito inconstante. Uma hora ele estava aqui em cima alegre, outra hora ele estava aqui embaixo triste. Era uma anedonia que não parava. E eu não entendi aquilo e também não entendi o que era anedonia. Hoje eu entendo porque estudamos para isso. Para te ajudar a entender. Talvez até assim entender se você é uma consumidora. E para entender o seu marido. Escute, isso não é depressão. Isso não é preguiça. Isso é anedonia. E muitas mulheres que consomem pornografia. E nós temos atendido assim, ó. Já já eu falo de taxas e índices no Brasil. Eu não sabia. Mas só via ele triste de vez em quando, deitado lá na cama. E eu pensava comigo, puxa, tá tudo bem, não falta nada. Deus é tão generoso conosco. Já éramos líderes, já servíamos ao Senhor na igreja. E eu ficava pensando, por quê? Por que ele fica assim, Senhor? Nossas filhas são maravilhosas. As meninas pequenininhas, mas eram maravilhosas, não eram crianças traquinas, sabe? Meninas sempre foram excelentes, glória a Deus. E a nossa família era uma família ajustada. E eu não faltava. Como esposa, como mulher, o sexo não faltava e era bom. Era muito bom. E eu não entendia. E aí ele corria para o banheiro e fechava a porta. Sabe quando a gente namora e gosta de tomar banho junto, conversando, olhando no olho? Eu gostava muito disso. E ele corria para o banheiro e fechava a porta. E eu queria tomar banho junto ali, depois do amor. Batia e ele não abria a porta. Espera aí. E aí eu fui perdendo essa vontade também. Fui respeitando o espaço dele. E alguns poucos anos se passaram. Eu queria trabalhar com mulheres. Já trabalhava com mulheres, no atendimento de mulheres. E fomos fazer uma escola de libertação. De um grande líder, um príncipe do Senhor. E quando nós chegamos naquela escola, ele foi só para ficar com as meninas. Na época não tínhamos condições de pagar para os dois. Eu fui porque eu queria me aperfeiçoar mais para atender as mulheres. E ele estava lá cuidando das meninas e chegou um cara, um líder, um dos líderes da escola, e chegou nele e falou assim, e aí, veio buscar o machado? Ele falou, machado? Perdi nada não, vim buscar nada não. Sabe quando o homem parece que se envolve com Deus, mas não se envolve? Por causa da vergonha dele. Quando você acha que o marido vai para cima de Deus, ele retrocede. Por quê? Porque ele caiu de novo. Cuidado, meninas, talvez não seja o caso do seu marido, tá bom? Mas pode ser. Por isso vocês vão fazer aquilo que a gente conversou aqui no laboratório. Né? Servir a mesa, amar, conversar, comunicação, ponte. E aí, ele foi fazer a escola. Quando ele entrou naquela escola, era uma escola de 28 dias, se eu não estiver enganada. Quando chegou no 16º dia, as memórias dele voltaram. Era uma escola de cura e libertação. E aí uma das coisas que essa escola falava é sobre filhos que são gerados fora da aliança. Que há o espírito de bastardia e orfandade sobre a vida dessa criança. E ela vai crescendo e esse espírito vai acompanhando ela. E junto com esses espíritos, algumas situações provavelmente acontecerão com ela. E uma delas é o abuso. E o Marcos lembrou. Nesse momento ele lembrou que aos 4 anos ele havia sido abusado por um funcionário do pai dele. E aquele cara simplesmente ali tocou o órgão dele,
com sexo oral, uma criança de 4 anos, e mostrou revistas pornográficas para ele. Imagina, toda criança o que é que pede para a mãe ou para o pai antes de dormir? Hã? O que é que entrou na cabecinha daquele menino? Ele leu uma história para mim, ele me mostrou figura. Aquilo entrou, os olhos são a janela. Aquilo entrou pelos olhos dele. E ele disse que lembra de ter ficado no restaurante do pai, que o pai tinha um restaurante. E ele cresceu nesse ambiente. O pai todo dia trazia uma mulher nova para dentro da casa. E ele não tinha mãe, porque o pai mandou a mãe embora e ficou sozinho com ele. Já era um homem velho, de idade. Assim, naquela época, era um homem já de 60 e poucos anos. Para lidar com uma criança. Já era naquela época, né? 45 anos atrás, era velho. Hoje que a gente tá tudo garotona. Graças ao Botox. E a saúde mesmo, né? Eu estava até falando para a Adriana hoje. A gente vai para o restaurante hoje com tanta consciência. Já viu que a gente não enche mais o prato? A consciência está vindo. Deus está ensinando muito coisa nova ao seu povo. Nós precisamos receber as coisas novas do Senhor. Porque nós vamos habitar a terra. E a terra vai ser aqui. A terra não vai ser no céu. Então nós precisamos nos adaptar ao novo de Deus na terra. E eu lembro que Marcos conta que eles ficavam procurando as revistas. Ele, garotinho, ficava procurando os homens com revistas. Imagina, quem tem filho aqui de 4 aninhos, 5, 6? Imagina seu filho de 4 aninhos, 5, 6 procurando revista. Para ter a sensação que ele teve. E ele começou a se masturbar desde os 4 anos. Se converteu aos 17. E ele dizia para ele mesmo, quando eu casar, isso vai mudar. Quando eu casar, isso vai mudar, porque eu vou poder desfrutar do sexo. Enganou-se. Porque vício é vício. Tem que ser tratado corretamente. Escute, se você está aqui e você acessa pornografia, dependendo do tempo que você acessa, você é um viciado. Ou talvez só um consumidor. E mesmo que você seja só um consumidor, você já está correndo um grande risco. Sabe por quê? Porque de repente você diz para você, eu não acesso todo dia só para dar uma picânciazinha no namoro. Talvez esse não seja um problema para você, mas pode ser um problema para o filho seu que pega. Como quantos casais que eu atendo. Que viram o pai acessando, abriu o celular, viu a mãe. E agora ela adulta, agora no casamento, é uma viciada. Escute, esse vício veio para roubar, matar e destruir do coração de Satanás. E quando o Marcos me conta, depois a escola terminou, ele foi atendido no caráter de cura e libertação. E ele volta para casa, depois dos dias da escola acabado, findado, ele volta para casa. E ele me sentou na cama e contou para mim, Márcia, eu sou viciado em pornografia. Nós éramos recém-casados, as meninas bebês. Eu sou viciado em pornografia, Márcia, masturbação. Sabe quando eu entro no banheiro depois que a gente namora? É porque eu vou me masturbar, porque as imagens não saem da minha cabeça. Ele falou para mim chorando. E ele não me contou nada do abuso. E ele falou para mim assim, Márcia, você pode se separar de mim. Porque acessar o corpo, a nudez de uma mulher que não é a sua, ainda que seja online, é adultério. Você é livre, Márcia. E eu, yes! Eu vou me separar. Sabe quando às vezes você está orando, dizendo assim, ai Senhor, eu queria tanto que ele caísse. Assim eu teria legalidade para me separar. Eu sei que algumas de vocês já falaram essas coisas com Deus. Mas como a gente aprendeu na terapia, com Deus a gente pode falar tudo. Não é verdade? Aí Deus vai lá e diz, pode não, porque eu disse que só a morte pode separar vocês. Ai, é verdade, Senhor, obrigada por esse tapa na cara. E aí eu falei, Senhor, tá bom, então eu vou me separar mesmo. Ele nunca está presente conosco, ele nunca está de verdade aqui.
Ele nunca está com a gente, Senhor, só o corpo dele está. Eu dizia para ele assim: Marcos, você trabalha para nós, mas você não é nosso. Sabe, ele não conseguia, ele não sabia descansar. Era uma ansiedade absurda por causa da anedonia. A anedonia é quando a pessoa perde a capacidade de perder prazer com toda e qualquer coisa da vida. É uma substância chamada dopamina, e aí a dopamina, ela vai sendo guiada só naquela rota, que é o vício. Quando a pessoa sente prazer só naquilo. Eu lembro que a gente chegou num lugar tão lindo, pastora Bruna, tão lindo. E fomos com um casal de amigos, muito lindo aquele lugar, uma montanha maravilhosa. E eles, pastor, vamos dormir aqui. Eles eram pastores também. Vamos dormir aqui, a gente loca as cabanas, fica aqui com as crianças. E aí, ele olhou para mim, falou, bonito, né? Vamos embora, Márcia. Eu voltei para casa no carro chorando, com o rosto virado assim, ó. Sem deixar ele ver que eu estava chorando. E eu dizendo para Deus, Senhor, quando é que esse homem vai ver a beleza da vida, Senhor? Eu quero um marido que veja a beleza que eu vejo na vida, Senhor. Eu chorando ali quietinha. E quando ele me contou que eu disse para Deus que eu ia me separar, não porque ele era um viciado, mas porque agora eu tinha uma razão para deixar um homem que não sabia ser meu. Sabe quando às vezes você acha que seu marido parece que não sabe ser seu, parece que ele está ali com você, mas ele não está sendo para você. Sabe? E aí eu queria deixar aquela pessoa por isso, porque eu estava sozinha em um casamento. E saí da presença do Senhor. Conversei com Deus, saí da presença do Senhor, fui ficar brava na vida. No outro dia o Marcos chegou para mim e falou assim, Márcia, eu vou lá para a garagem, eu vou fazer meu devocional. E quando ele foi fazer o devocional dele, ele demorou um tempão. Quando voltou, ele falou, senta na cama, Márcia. E eu sentei de novo, aí nasceu o desafio de se expor. Falou, amor, Deus me deu essa palavra, Lucas 6. E Deus, sabe por que eu estou chorando, queridas? Não é porque eu sou emocionada, não. É porque Deus precisa de vocês e não só de mim posicionada. Eu sou uma voz muito pequena. Se um só grita, poucos ouvem. Mas se muitos gritarem juntos, o barulho vai ser ensurdecedor. O barulho vai curar os ouvidos de muitos surdos. E vai dar voz a muitos mudos. A convívio é de glória. A convívio é de glória. E ele chegou para mim e falou, amor, Deus falou comigo, eu preciso muito que você ouça. A outra parte da minha vida eu não ia te contar, porque eu não quero justificar o meu pecado. Mas sabe, o homem da mão ressequida? Pois é, Deus falou para eu estender a mão. Deus falou para eu viver um processo de exposição. Então eu preciso vir para o meio e eu preciso estender o meu pecado. Mas eu fui abusado aos 4 anos de idade por um funcionário do meu pai. Ele fez isso, fez isso, fez isso. Naquela hora eu não sabia se eu tinha raiva dele ou se eu abraçava ele. Porque a minha filha naquela época tinha 4 aninhos, a mais velha. Eu fiquei imaginando se a Mani fosse tocada por um pedófilo, o que era que eu faria? Eu tive vontade de matar aquele cara. Deus me deu um amor pelo Marcos que eu não sei de onde saiu. Saiu do coração de Deus, é claro. E eu abracei ele e ele chorou. Como talvez era o choro que ele deveria ter chorado quando aquela mãe não estava ali para acolhê-lo. E aquele pai não estava prestando atenção nele. Escute, por trás de todo vício eu acredito que tem um trauma. E eu lembro que começamos a nossa jornada. Porque Deus, Ele me deu uma palavra. Eu estava na cozinha, lavando louça. E Deus me fez uma pergunta. Deus perguntou para mim assim, Gênesis 4,
versículo 9. Se puder me arrumar guardanapo, lenço, eu agradeço. 4:9 de Gênesis. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Muito obrigada, meu amor. Pode levar. Se eu chorar de novo mais, eu te peço mais. Eita, desculpa aí, irmão. Não é porque eu estou aqui, bateu aqui o guardanapo, não foi que eu fiz. Não. Então, quando Deus me fez essa pergunta, que Deus fez a Caim, Deus perguntou para mim: Márcia, você vai ser como Caim, que matou seu irmão Abel? O Marcos nunca contou para ninguém, e ele está confiando em você, assim como Abel confiou em Caim. Abel confiou em Caim. Abel sabia quem era Caim. Abel cresceu com Caim mau. Para Caim fazer o que ele fez, Abel já tinha padecido na mão de Caim muito. Mas Abel estava sempre confiando. E foi isso que Deus falou para mim. Márcia, confia. Confia, Márcia, eu vou tirar o Caim de dentro dele. Deus quer tirar o Caim de dentro do seu marido. Escute, serva. Servas, amém? Escute, servas. Deus vai tirar o Caim de dentro dos seus irmãos, do seu marido, de dentro do seu pai, de dentro da sua mãe. Talvez não seja o consumo da pornografia, talvez seja outra coisa, a grosseria. Talvez seja a ausência, o abandono. Mas se você se colocar como serva, deixando Deus te guiar, Ele vai restaurar essa pessoa. E Deus continuou falando comigo. Eu falei para Deus, mas eu não sei como ajudar ele. Eu não sei como ajudar ele. Naquela época era difícil encontrar um livro, gente. Ainda hoje é difícil você encontrar um conteúdo bom sobre o consumo da pornografia, porque a internet, bloqueia. Entenda, por que a internet bloqueia? A internet bloqueia porque a indústria lucra muito mais. A indústria lucra muito mais. Tem uma empresa chamada Sextech. Eu espero que esse vídeo chegue até você um dia. E muito breve. Essa empresa Sextech, ela que está projetando em 5 anos, até 2030, ela vai fazer Sextech, tecnologia do sexo. Ela está projetando produtos tecnológicos que você nem imagina. Você nem imagina. Você vai comprar, sabe esse microfonezinho de lapela? Que o pessoal usa para gravar vídeo, que a pastora Bruna tem, o Fera. Esse microfonezinho de lapela. Vocês já viram um vídeo aí que o pessoal coloca um negócio aqui, redondinho aqui? Vocês já viram? Algum vídeo desse? E a pessoa sai de órbita? A Sextech, ela está desenvolvendo esse tipo de produto que você vai poder acessar pornografia virtual, ao vivo. Escute, o tráfico de humanos. Crianças que desaparecem. Escute, quando você acessa a Deep Web, quando você acessa a pornografia, você pode estar acessando a vida de alguém que desapareceu e que o pai e a mãe estão chorando até hoje. Por isso é importante você olhar a caixinha do leite. Porque vai que de repente você está assistindo um vídeo desse e você... Eu vi essa menina na caixinha do leite. Corre lá na polícia. Polícia, eu consumo, tá? E aí eu vi a pessoa lá que foi traficada. E sabe, depois que essa pessoa não presta mais para a indústria da pornografia, eles vendem. É uma rede. Eles vendem para tráfico de órgãos. É uma rede essa indústria. Então... eles vão fazer de tudo para a gente como igreja se calar, mas nós não vamos nos calar, amém? Eu queria que vocês dissessem hoje comigo a uma só voz, num 3, ponto final. Num 3, 1, 2, 3,
Ponto final. Para a glória de Deus. Basta. Chega. Mulheres no seu lugar. Mães no seu lugar. Profissionais desenvolvendo corretamente a sua profissão. Pastores corajosos, como esses daqui, que pegam uma conferência de final, de uma conferência desenvolvida por um ano e trazer um tema desse no final de conferência, é muita coragem. São pastores que sabem quem são. São pastores que sabem a que vieram. Sabe quando Jesus diz para Judas, amigo, a que vieste? Jesus não vai ouvir de vocês, amigo, a que vieste? Lembra de hoje de manhã? Jesus vai dizer, amiga, a que vieste? Eu vim para ter coragem como você teve, Jesus. Nós viemos para expor o pecado. Nós viemos para sermos relevantes em uma cidade. Nós não viemos para encher um templo. Nós viemos para mudar a história de famílias. Foi para isso que Deus levantou essa igreja. E você, homem que está aqui, filhos, parabéns para eles. Olha o que eles fizeram aqui. Escute, vocês puseram beleza, eles puseram força. Se não fosse vocês, a minha voz aqui não sairia. Amo vocês, amo cada um de vocês, meus irmãos. Vocês são lindos, corajosos, guerreiros, cheios de Jesus, igual o meu amor. Igualzinho o meu grande amor. Corajoso, gordinho. Ele está mais magro, emagreceu 17 quilos, oba! Não vejo a hora daquela posição no namoro. Ele já sabe, estou esperando, meu filho, aquela posição, viu? Chega de tabu na casa do Senhor. É na casa do Senhor que é a fartura de alegria. É na presença de Deus que até a tristeza está muito fraco. É na presença do Senhor que até a tristeza. Quando o meu marido despedaça o meu coração, sabe o que eu faço? Eu sirvo porque eu sou serva. E eu sou serva porque eu sou herdeira. E eu sou herdeira porque eu sou filha. Quando o meu marido, o meu pai, o meu filho, minha filha despedaça o meu coração, sabe o que é que eu faço? Eu me coloco no meu lugar. E eu sei qual é o meu lugar. O meu lugar é de filha. Escute. Naquele dia Deus disse para mim, eu tive uma imagem de Deus depois. Porque quando Deus me deu essa palavra, Ele foi me fazendo uma proposta. Ele foi me fazendo uma proposta. Vocês estão comigo? Tem gente cansada aqui? Glória a Deus. Ele foi me fazendo uma proposta. E Ele foi me levando na palavra dEle para entender a proposta. Porque tudo de Deus é proposto, não é imposto. Jesus chega lá e diz, Pai, se possível for, passa de mim. Deus fez uma proposta, olha, eu amei o mundo de tal maneira e vou te enviar. Escute, Deus continua amando o mundo de tal maneira e quer enviar você. E de repente o mundo é seu marido, como foi o meu. De repente o seu mundo é só sua casa. O meu, além do meu marido, está sendo todas vocês, está sendo o casamento de vocês. Olha o tanto que o meu pai me confiou. Só que eu não imaginava que eu ia viver essa responsabilidade. Quando eu estava lá na cozinha lavando a louça, ele me deu essa palavra, me lançando uma proposta. E eu lembro que ele me falou o seguinte, ele falou, Márcia, eu quero te propor o seguinte. Porque eu disse para ele, eu não sei como ajudar o meu marido, Senhor, não tem material, não tem nada. Hoje que a gente vai lá, um podcast, acha como essa mulher na Alemanha me achou. Como ajudar meu marido a vencer a pornografia. E achou esse vídeo meu, com a minha amiga Lona Petri. E ela entrou em contato comigo e eu estou atendendo ela e o esposo dela. Olha que incrível. O homem entendendo tudo que eu falava. O cara um alemão. E eu dizia, você está entendendo tudo mesmo que eu estou falando? Estou entendendo. Eu nunca falei.
Deixa o teu marido falar. Deixa o seu marido se conectar com você, não importa a idade dele. Em Águas de Lindóia, alguns anos atrás, chegamos para ministrar casais lá. E ministramos essa exposição, nos expomos. E aí um casalzinho de idosos, Alessandra e Regina e pastora Bruna, foram para o quarto. Terminou a ministração, foram para o quarto. Quando eles chegaram lá, a esposa no outro dia veio me procurar. Pastora, meu marido a madrugada toda acordado, balançando a perna, e eu deitada do lado, dizendo: Senhor, Ele tem algo para me dizer, Senhor, Ele tem algo para me dizer. E ela disse que puxou ele do jeito que eu ensinei. Pastora Márcia, no outro dia ela me contou: Pastora Márcia, do jeito que a senhora ensinou, eu puxei ele, peguei no rosto dele e disse: meu amor, você quer me falar alguma coisa? Pode me falar. Foi há 2 anos atrás. E ele abriu tudo. Eu fui abusado. Aconteceu isso comigo. Eu consumo pornografia, um idoso. Quando a gente voltou o ano passado para ministrar lá, ele tinha falecido. 3 meses depois, se eu não estiver enganada, que ele confessou tudo, ele voltou para casa. Escute, está na hora de tirar a mordaça. Eu não sei quantas de vocês aqui passaram por abuso. Está na hora de tirar essa mordaça e abrir de verdade para a pessoa certa. E a pessoa certa é o seu marido. Primeiro é ele. Você vai pedir ajuda dele junto com seus pastores. Não fique sozinha. E também ajude o seu marido se ele precisa. E eu lembro que, lavando a louça, Deus falando comigo: tem uma proposta, Márcia. Eu falei: tá, Senhor. Não sei como, Senhor, mas eu vou te ensinar, Márcia. Eu vou te deixar saber como. Tá bom, Senhor. E aí, o Senhor me leva aqui também na história de 7 Enos, capítulo 4, 26. Aí Deus chega para mim e diz assim: Márcia, a minha proposta é que de Sete, que nasceu também um filho, ao qual ele pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que se começou a invocar o meu nome. Márcia, a minha proposta para você é que de você nasça uma geração que vai voltar a me invocar na terra dos viventes. Escute, o seu marido, seu filho, sua amiga, sua irmã, seu tio, sua tia, seu primo, seu pai, precisa voltar por causa de você a invocar o nome do Senhor. Porque você vai saber como ajudar. Você vai ser um instrumento de Deus para a vida dessa pessoa. E eu falei: Senhor, como Enos, me explique melhor, Deus, isso aí. Falou: Márcia, eu quero que você tenha um coração de Sete, que vai gerar Enos. E hoje eu entendo que Enos é um movimento. Eu entendo que Enos é um movimento, trazendo de volta o verdadeiro pai para dentro de casa. Tirando o abusador. Sabe quando Jesus diz: e aprendei de mim? Escute, seu marido está vivendo o que ele aprendeu de alguém. Você acha que é à toa que Jesus vem para a terra e ali ele dizia: aprendei de mim? Porque Jesus sabia que o que muita gente ali estava vivendo, cansada e sobrecarregada, porque ela estava vivendo segundo de quem ela aprendeu. Aí Jesus agora chega e diz para aquela multidão: e aprendei de mim, é hora de você aprender de mim. Escute, Deus quer usar você para fazer com que pessoas aprendam dele, através de você, filha, herdeira. Vocês vão sair daqui tudo serva, porque sabem que são filhas e que são herdeiras. E eu falei: tá bom, Senhor. Eu não imaginava isso aqui, tá? Eu imaginava o Marcos voltando a ter honra diante de Deus, voltando a ter liberdade na mente, não continuar naquela vida obscura, naquela vida escondida. Eu imaginava que ia ficar ali entre nós. E sabe, quando foi no culto à noite, nós éramos pastores em uma igreja local. Quando foi no culto de domingo à noite, ele pregou o desafio de se expor. E eu pensei: meu Deus, ele vai contar. Ele vai contar, vamos perder o nosso
trabalho, vamos perder o nosso salário, que era vitalício. Era vitalício o nosso salário. Naquela época a gente já recebia um bom salário mesmo. Uma igreja muito generosa, a igreja que ele se converteu. Um pastor, esse mestre em divindade, homem de caráter. E ele falou, queridos, ele ministrou o desafio de se expor e falou, terça-feira eu quero todos vocês aqui, porque eu preciso ter uma conversa séria com toda a igreja. E aí na terça-feira todo mundo foi, e o Senhor, espero que venha bem pouquinha gente. Estava todo mundo lá. Ele pegou o microfone, cabra macho, viu, irmãos? Vocês são cabra macho, igual o meu marido, que não tem medo de se expor. Amém, homens? Eu amo vocês, viu? Eu não tive nenhum irmão, tive 10 irmãs. Aí, vocês são tudo minhas cunhadas. Eu pedi a Deus um irmão. Ó, Deus me deu um monte. Então, quando eu abraçar seu marido, se você ver eu abraço, meu marido não tem um pingo de ciúmes, tem cuidado. Aí eu abraço os irmãos grandão, cada um mais bonito que o outro. Ele nem se importa, porque ele sabe que é amor de irmã. Atendi um atleta, menino de Deus, menino perdido. Longe de Deus, você vai voltar para sua casa. Deus só vai lhe deixar vencer no ACA se você se posicionar como marido. O menino começou a se posicionar como marido. Venceu agora na Rússia, uma luta assim, ó. O menino deu um golpe só, cara. Foi linda a luta. Eu fico assistindo a luta, eu fico, cara, menino, eu não... Nem o vento viu a qualificação desse golpe. Nem o vento. Escute, homens posicionados, famílias protegidas, mulheres orgasmáticas, ou melhor, mulheres orgasmadas. Amém? 5 minutos só. Choro. Só tem 5 minutos. Então, meninas, sabe? Por isso que é bom que seja o dia inteiro. Ano que vem. O dia inteiro, amém? E o Senhor vai renovar as forças de vocês, da pastora. E dos meninos e do pastor Rafael. Cadê o príncipe do Senhor, o pastor Rafael? Cadê esse homem corajoso? Não está, não? Ai, que dó. Está com as crianças. Meninos, sigam esse... Rapazes, homens, sigam esse homem de Deus. Você não é o pastor Rafael, não. O que estava aqui hoje é a cara do pastor Rafael. Ele leu, pastor Rafael, que bom que você está aqui. Ele, eu não sou o pastor Rafael, não. Sem óculos. Então escute, mulheres de Deus. Se coloque de pé. Nós somos as filhas, logo herdeiras e por isso servas. Nós somos filhas, logo servas e por isso, logo herdeiras e por isso servas. Então, não sei se dá tempo rapidamente louvor, eu quero estar na casa do Pai. Quando seu marido quebra o seu coração, você não vai virar as costas para a mesa. Você vai servir a melhor mesa. Sabe por quê? Diga, porque eu sou serva. Você vai servir a melhor mesa porque você é serva. Amém? Será que o louvor ainda dá tempo? Alguém entoar? Eu quero estar na casa do Pai. E eu não sou de cantar, mas se vocês quiserem, eu canto. Veja, você que precisa receber renovo do Senhor para sair daqui como serva da sua casa, rapidamente vem à frente, sem emoção. Sem emoção, só vem à frente. Pastor, agora eu ouvi Deus. Se eu achava que eu não ouvi, que eu não senti, agora eu realmente senti.
Escute, você que precisa de... Vem para frente, vem bem para frente. Vem para frente, meninas. Você que sabe que vai voltar para casa e tem um desafio diante de você. Você que entende que você precisa sair daqui como serva. Você vai sair daqui como serva. Você vai sair daqui, eu não estou falando só no aspecto do vício não, tá? Eu estou falando em qualquer aspecto. Se você está com dificuldade de ser serva porque você acha que o seu marido é bagunceiro, que o seu marido não merece, que você está cansada. Se você está com esse tipo de pensamento, vem à frente. Eu quero orar por você. E eu sei que a graça do Senhor virá sobre vocês. Eu sei. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Aleluia, Senhor. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Sim, Senhor. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Sim, Senhor. Nós acreditamos nessa verdade, Senhor, porque tudo que fomos ministradas, Senhor, ao longo desses dias, foi de que sabemos quem somos, Senhor, e quem somos é filha. E quando a gente não sente, Senhor, não significa que deixamos de ser. Simplesmente continuamos sendo, Senhor. E quando nossos pais, Senhor, são levados pelo Senhor, aquilo que eles deixou de herança, Senhor, pertence a nós. E Jesus, o Senhor, veio para deixar uma herança para nós tão gloriosa. E essa herança foi: sirva, sirva, sirva. Como eu servi, eu envio você para servir também. E Senhor, eu sei que chegará o dia em que teremos a nossa recompensa. Então hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar as minhas irmãs e pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que elas saiam desse lugar. Venham orar por elas comigo. Saiam do seu lugar, orem com elas comigo. Ore por elas. Eu quero, Senhor, repartir com elas, Senhor, essa mesma unção que o Senhor confiou a mim, Senhor. E eu oro, Jesus, para que a mente delas seja transformada como a minha um dia foi. E eu compreendi, Senhor, que a proposta era uma verdadeira herança. A proposta era uma herança, Senhor. E essa herança não é pesada, porque essa herança é em Ti, Senhor, capacitada para desenvolvermos. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro por elas. Eu oro para que quando elas chegarem em casa, que elas desfrutem dessa herança. Que elas desfrutem dessa herança como filhas, Senhor. E elas vejam a grandiosa obra que o Senhor vai realizar através delas. Em nome de Jesus. E Satanás, eu ordeno a você, tire a mão da mente das minhas irmãs. Solte os ouvidos delas. Elas não vão ouvir a sua voz, Satanás. Elas vão ouvir a voz do pai delas. Porque elas sabem que são filhas. Logo, herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Por isso, ide e deis fruto, e que o seu fruto permaneça para a glória de Deus Pai.
Aleluia. Olhe para mim, queridas. A pastora Bruna e nós queremos ouvir os testemunhos do que vocês vão fazer esses dias em casa. Vocês vão voltar para casa e vocês vão pegar o rosto do seu marido, primeira tarefa. Meu amor, não importa o que você tenha para me contar, eu estou com você. Olhe, eu só quero você de volta para mim, porque eu voltei para você. Me perdoe, meu amor, por todas as vezes que eu te desonrei, que eu te desrespeitei. Me perdoa, meu amor. E se você tiver algo para contar para ele, junto com a sua liderança, busque ajuda, amém? Por favor, me procure no Instagram e mande a mensagem para mim. Eu quero saber o que vocês movimentaram, porque vocês têm um coração de hienos. Vocês são a geração de hienos. E essa geração de hienos é a geração que faz com que o nome do Senhor continue sendo invocado na terra. E Enos sabia que ele era filho e herdeiro. E herdeiro recebe herança boa e herança ruim. Mas escute, quem sabe pegar a herança ruim pode transformar ela em uma herança boa. Eu estou aqui repartindo a minha com vocês. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada.